Feliz sábado aos irmãos. Mais uma vez, na presença de Deus estamos felizes por aqui estarmos escolhendo o melhor lugar do mundo, que é a casa do nosso Deus. Amém? Também quero saudar as pessoas que futuramente ou já estão assistindo aí na internet. Que Deus abençoe a sua vida e através dessa mensagem Ele encontre também guarida no seu coração e haja transformação de vida. Nesse momento, irmãos, eu fico muito feliz porque tem alguns dias as quais eu não venho também trazer a palavra. Muitas das vezes nosso irmão Marco, nosso irmão Paulo, a irmã Angelina vem trazer a mensagem. E eu também fico feliz porque nossa igreja, ela dá oportunidade para todos, nosso irmão Lindinês, o Igor, o irmão Marcos, todos aqui que sentem a vontade e o Espírito Santo falar e tocar, a gente cede a oportunidade e a nossa igreja cada vez mais desenvolve para o reino e para a glória de Deus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar um tema que às vezes muitas pessoas utilizam ele de forma, com interpretação equivocada, e até utiliza ele para dar uma outra conotação e um outro direcionamento na palavra de Jesus. Mas hoje nós vamos revisar esse estudo e nós vamos entender a fundo o que realmente, qual é esse entendimento e o que Jesus quer nos mostrar com essa palavra. Vamos fazer uma breve oração para nós abrirmos as nossas Bíblias? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez em Tua presença nos colocamos, Senhor. Nos colocamos em forma de servos, como somos, humildes, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido eternamente. Pedimos a instrução do Teu Santo Espírito para nos darmos a clareza de entendimento, Pai, da Tua palavra. Por favor, esteja conosco aqui e esteja também com as pessoas que estão na internet. Por favor, instrua-nos com o Teu Santo Espírito e ao proceder aqui, Pai, que a minha boca seja instrumento da Tua vontade aqui nessa terra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Nosso estudo de hoje, irmãos, vem trazendo como título: Como é decidido o nosso destino. Você sabe como que é decidido o seu destino? Você sabe quando é decidido o seu destino? Ou em que parte isso acontece? Nós hoje vamos estudar isso e nós vamos sair daqui com uma clareza sobre esse entendimento, em nome de Jesus. Nossa leitura bíblica hoje vai se dar no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 31. Amém? Na minha versão diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu então Abraão:
Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Antes de nós introduzirmos aqui, então, nos conhecimentos desse texto, nós temos que ter em mente algumas explicações das quais nós precisamos ter base para então, após isso, introduzir no estudo desse texto. Primeiro de tudo, isso aqui se trata de uma parábola. Não é algo literal. Foi um ensinamento utilizado por Jesus para que ele transmitisse o seu ensinamento àquelas pessoas que estavam perto dele ali naquele momento. Então, nós sabemos que uma parábola é uma história ou um relato ali contado para que um certo conhecimento seja alcançado de forma mais fácil aos ouvintes ali presentes. Certo? Entendidos até aqui? Segundo, morte. Segundo Gênesis 3:19, Eclesiastes 9:5 e 12:7, o corpo volta a ser pó, o fôlego de vida volta a Deus que o deu, e a sua memória jaz no esquecimento. Isso é morte. Morreu, foi para a sepultura, e Deus então ali recebe o fôlego de vida dessa pessoa. Não vai para o inferno, não faz nada além da morte, então jaz no esquecimento. Ele não tem parte nenhuma com os vivos. E o que é inferno? Segundo Jó 7, 9 e 10, ao morrer a pessoa vai para a sepultura. Então, segundo a Bíblia, o conhecimento de inferno é o quê? A sepultura. Então, nós aqui já esclarecemos a questão da morte, que após a morte não tem como eu ficar dialogando com outras pessoas vivas, ou até mesmo qualquer assunto relacionado a vivos, não há então aqui participação, certo? Morreu, encerrou o processo da vida dessa pessoa. E a questão do inferno, que nós vamos estudar aqui também, é nada mais que analogia à sepultura. Tá bom? Esclarecido esses assuntos, nós vamos então entrar aqui no conhecimento dessa parábola de Jesus. Nessa parábola, irmãos, Jesus mostra que é nessa vida que nós, seres humanos, nós temos a oportunidade de decidir se queremos ser salvos ou não. Certo? É nessa vida e é essa a única oportunidade que nós temos dada por Deus. Nossas escolhas, nossas decisões, todas as nossas ações, elas vão nos mostrar se nós estamos no caminho para ser salvos ou se estamos no caminho para também nos perdermos. E essa parábola, Jesus apresenta aqui então um contraste, entre uma pessoa rica e também o Lázaro. Esse Lázaro aqui, irmãos, não é o Lázaro, amigo de Jesus e da vida real. É um personagem fictício que Jesus utilizou para então passar esse conhecimento. Tá bom? A parábola aqui nos apresenta esse contraste entre o rico e o pobre, entre uma pessoa que confiava e depositava a sua esperança em Deus, no caso de Lázaro, e a pessoa que não depositava, que é o caso aqui representado pelo rico, não é? Ele então, vendo o Lázaro às suas portas, ele então ali nada fazia, Na parábola, nos traz também que os que mesmo pobres em bens terrenos se confiam em Deus que providencia todas as nossas necessidades, eles são pacientes no sofrimento e um dia eles serão exaltados sobre os que ocupam posições elevadas. No relato aqui, lá na frente, nós estudamos que Lázaro, ele teve uma vida humilhante, sofredora, mas ele com paciência perseverou
e Deus honrou ele no final da sua vida, representando como ele tinha ido ao céu. E, contrário a isso, o rico, como não tinha depositado a Deus a sua fé, a sua esperança, vivia por si mesmo, ele foi aqui representado como uma pessoa que recebeu a punição, não é? E é engraçado que, se nós olharmos aqui no verso 24 do relato, no verso 22 e no 23, nós temos o relato que ambos morrem, né? E no 24 é relatado para a gente que o rico, ele professava ser filho de Abraão. Olha só, imagina só uma pessoa que se diz descendência de Abraão, aonde que ele foi se enquadrar e onde ele foi parar. Acabou parando no inferno ou na sepultura. O mendigo, em outra vertente, ele estava no céu. Então, nós vemos aqui uma questão muito importante nesse relato. Olha para vocês verem. O rico, ele se sentia próximo de Abraão, do pai, né? Eles se colocavam pai como algo soberano na vida dos judeus. Eles tinham isso. E então, ele se sentia piedoso. Sabe por quê? O relato fala. Ele se arregalava quando saía dos portões e via então aquele pobre mendigo ali à porta. Ele se sentia piedoso porque, se ao menos o mendigo, o pobre, ele poderia então ali apreciar a sua beleza, a sua grandeza e se sentir satisfeito, então o rico, para ele, estava satisfeito, ele estava fazendo a parte dele, ele estava contribuindo para um bem aparente daquela pessoa, daquele pobre sofredor. Nós vemos isso hoje em dia. Muitas pessoas com elevadas posições, eles passam e falam, se essa pessoa, esse público, eles conseguem se admirar, se sentir satisfeitos só de me admirar, estou fazendo a minha parte. E a gente vê que isso não é verdade, né? Nós, independente da nossa posição ou da nossa situação, nós precisamos ir além disso. Naquela época, irmãos, não é como hoje. Não havia hospitais. Então, se não há hospitais, como que se tratava a questão dos doentes e dos enfermos? Como era feito, então, com que eles chegassem ao seu pleno vigor físico, retratando e curando as suas enfermidades e os seus problemas pessoais? Como que era feito? Naquela época da nação judaica, os enfermos, eles eram levados para as pessoas que detinham posses e riquezas, que nada mais é do que bênçãos de Jesus, bênção de Deus dada a essas pessoas. Então, para que essas pessoas fossem alcançadas e sanadas as necessidades dessas pessoas, elas eram levadas até as pessoas que tinham mais condições financeiras. Então, essas pessoas ricas, elas, então, auxiliavam eles com a simpatia e com as suas riquezas nos tratamentos dessas pessoas. E no relato bíblico, nós vemos o rico fazer isso com Lázaro? Não, né? Nós vemos que o Lázaro, ele era pobre, ele estava em grande necessidade, e não é mencionado em nenhum momento aqui no relato que ele tinha amigos, casa, dinheiro, propriedades, comida, até porque no versículo fala que ele ansiava comer até das migalhas que caía da mesa do rico. Mas nós vemos que ele tinha companhia. Qual era a companhia do mendigo? Os cachorros que iam lá lamber as suas úlceras, olha só. Então, nós vemos que no conceito judaico daquela época, as pessoas que tinham riquezas eram as provedoras de auxílio para os necessitados, e nós vemos o contrário, nós vemos um pobre, mendigo, e ainda com várias úlceras no seu corpo, sentado à porta dessa pessoa, buscando auxílio dela, e ele nada mais fez, e até os cães ali atormentando ele, porque não é fácil, irmão. Imagina você com uma doença, com um machucado, uma úlcera, e viu um cachorro lamber a úlcera. É como se enfiasse um dedo dentro do seu machucado. Misericórdia. E esse rico passava todos os dias para lá e para cá, olhava para ele, ajeitava sua pompa
fiz minha parte. Voltava de novo, minha parte está feita. E assim dias se foi até que ele faleceu, né? Toda a necessidade do rico nesses momentos era suprida, porque a parábola não traz para a gente que ele faltava mantimento, que ele faltava isso, faltava aquilo. Relata que ele era rico e que até as migalhas da mesa do rico seriam necessárias ou seria suficiente para suster então a fome daquele pobre mendigo. O rico da parábola aqui, apresentado no contexto aqui, Jesus está passando esse ensinamento aos judeus daquela época, irmãos. E eu te pergunto uma coisa: um judeu que desde criancinha é instruído a compreender, estudar e ter todo o relato da Torá, que eles chamam assim, a Torá, em conhecimento, nós sabemos ou duvidamos de que ele tinha os conhecimentos bíblicos daquela época? Ele tinha. Ele não sabia, ou ele não tinha como argumentar que ele não sabia das leis da época, dos costumes e do conhecimento, porque, querendo ou não, é como na nossa sociedade hoje. Os ricos, querendo ou não, eles são mais bem-sucedidos e mais instruídos em questão de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Os pobres, por outro lado, eles não têm tanto acesso ou facilidade a esses recursos, a esses meios. Então nós sabemos que, por esse aspecto, por ser uma tradição judaica, ele tinha conhecimento. Vamos abrir nossa Bíblia agora, volta um pouquinho aí, em Mateus. Mateus 22. Nós vamos saber qual era o entendimento da lei que esse judeu sabia e não executava. Mateus 22, verso 37 e 39, irmãos. Amém? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso nós estudamos até na lição hoje, né? Só que o relato está em Lucas e esse aqui em Mateus. Então, o rico da parábola, ele sabia dos mandamentos de Jesus. Ele sabia dos mandamentos e as leis que ele devia seguir. E ele não o fez por vontade própria. Negligenciou a ajuda e auxílio a uma alma necessitada que era Lázaro. Irmãos, e se Deus pedisse a nós hoje a conta das bênçãos cedidas a nós? Como nós nos encontraríamos? Assim como o Lázaro e o rico dessa parábola, foi prestado conta para eles. O rico, dentre todas as bênçãos que ele recebia e tinha de Jesus, ainda assim ele foi achado em falta. E Lázaro, mediante todas as suas necessidades que ele tinha, ainda assim foi achado fé e perseverança nele. Como estaria eu e você hoje, irmãos? Isso é algo para nós pensarmos e refletirmos. O rico, ele sabia de todas das suas obrigações para com a sociedade. Porém, ele esqueceu de uma coisa. E muitas das vezes nós hoje também nos esquecemos disso. Que um dia nós teremos que prestar contas a Deus pelo uso dos meios e recursos a Ele confiado a nós. A Bíblia diz que todas as coisas pertencem a quem? A Deus. E se tudo pertence a Deus, se tudo tem um dono, nós que usufruímos dele, nós precisamos um dia prestar conta. Lembra da parábola do infiel administrador? Da mesma forma, um dia todos nós prestaremos contas a Deus sobre todas as nossas bênçãos e os recursos que nós recebemos de Deus. O pobre, conforme o relato aqui, ele morreu e foi sepultado. Quem aqui acha que houve choro e grande multidão no velório dele? Era alguém, como se diz, a história da sociedade. Talvez
nos tempos de hoje, poderia até ser enterrado como um indigente, né? Não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém. Era uma pessoa solitária. Vivia e sofria sozinho. Lázaro, aqui nessa citação, irmão, ele deu testemunho na sua fé. Por que ele foi exultado e foi levado ao seio de Abraão? Porque na sua sofrência, vamos dizer assim, né? No seu sofrer, na sua precariedade de vida, ele testemunhou de Cristo por suportar a prova de sua fé com paciência no sofrimento. No relato aqui não é mencionado que ele blasfemava contra Deus, falava: Senhor, eu também sou um judeu, eu também faço parte dessa nação, também sou filho de Abraão, por que eu estou sofrendo isso, essa injustiça? Nós não vemos isso no relato. Nós vemos que ele diariamente estava na porta do rico esperando auxílio. Não é verdade? E por causa da sua paciência no sofrimento, então ele foi recompensado. Abra sua Bíblia em Romanos, dá um pouquinho para frente. Romanos 5. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso, sobre essa perseverança. 5, o verso 3 e o verso 4. Amém? Na minha versão diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, irmãos, nas nossas provações, nas nossas dificuldades, nos nossos crisóis, nós temos que ter a consciência, a convicção de que aquilo ali nada mais é do que para nosso aperfeiçoamento do nosso caráter. Se nós passarmos por essas dificuldades, crendo e permanecendo fiel a Cristo, estando ali perseverante, não nos queixando, assim como os israelitas lá saindo do Egito, indo para Canaã, fizeram, se queixando, se murmurando das dificuldades que eles passavam, mas sim como Jó. Jó, ele sofreu grandes tribulações na sua vida, a ponto da sua mulher dizer para ele: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele fala para ela: louca, você fala como uma louca. Nu eu vim, nu eu voltarei, bendito e louvado seja o nome do meu Deus. Amém, irmãos? Em meio à dificuldade, Jó exultou a Deus, perseverou, foi fiel, porque ele sabia que naquela condição que ele estava, Deus não deixaria ele padecer. Ele tinha fé. E da mesma forma, o pobre aqui, representado por Lázaro, ele também foi paciente na sua tribulação, foi paciente no seu sofrimento. E no final da sua morte, ele recebeu o galardão. Ele recebeu a recompensa por exercitar a paciência no seu sofrimento. E na morte de Lázaro aqui, ele é apresentado para nós como que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Lázaro representa então para nós, irmãos, o pobre sofredor que morre crendo em Jesus Cristo e que ao soar da trombeta dos anjos daquele dia glorioso da volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão para receber então a recompensa maior e mais gloriosa do que qualquer coisa nesse mundo aqui pode ter e apresentar para a gente: a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Lá nós andaremos em ruas de ouro, pedras preciosas serão algo comum para nós. Diferente nesse mundo de hoje, que é uma ganância, uma correria louca para conseguir algumas pedrinhas. Lá nós andaremos sobre elas, irmão.
Lá nós seremos revestidos de glória em glória. Amém? O rico também morre, lá no verso 22 é apresentado para a gente, aqui em Lucas. E o que acontece? Em vez dele ir para o céu, para onde que ele para onde ele vai? Onde que é retratado? Ele vai para o inferno, isso mesmo. O inferno aqui representado pela sepultura, no contexto bíblico. Mas nesse contexto aqui, do diálogo, ele é apresentado lá, estando em tormento no inferno. Agora, fica aqui uma pergunta, irmãos. Jesus, ele acreditava no inferno? Ele acreditava em um local em que as pessoas ficavam com um tormento eterno e sempre sofrendo em alguma coisa do tipo? Por que Jesus deu uma parábola expondo esse conceito e esse pensamento? Irmãos, infelizmente, olha para vocês verem. Sim, irmão. Esperança de salvação. Aí depois da morte de Jesus, aí o já recebeu também para os gentios. Exato. E os judeus perderam como direito a salvação como nação, que passou a ser inimigo. Isso. Então, irmãos, conforme foi explicado aqui, mencionado até para o nosso irmão e nossa irmã, era um conceito da época. Imagina só, vamos colocar para a nossa realidade hoje. Nós aqui, como professos seguidores de Cristo, temos a palavra de Deus e temos ela como nossa única regra de fé e esperança em Cristo Jesus. Imagine só, dentro do nosso meio, nós começarmos agora então a usar e manter na nossa mente o conceito de que morreu, a gente vai direto para o céu, ou se a gente morrer, a gente vai para o inferno e ainda tem contato com as pessoas vivas. Imagina só, dentro do povo que professa a fé verdadeira surgiu um movimento assim. Isso é decepcionante. Nessa época aqui, nesse relato, os judeus eram o povo da Bíblia. Foi a nação escolhida por Deus para elevar e glorificar o nome de Deus entre todas as nações. E olha só, nesse contexto, eles tinham no seu conhecimento, nas suas doutrinas, nos seus conhecimentos daquela época, que esse conhecimento de inferno, de tormento eterno, ainda era possível acontecer e era realidade. Já imaginou? Dentro do povo que professava realmente seguir as palavras e ser uma nação eleita de Cristo, eles então tinham nas suas mentes esse conhecimento errôneo. Então, por que Jesus utilizou sobre essa parábola, esse ensinamento? Para que no contexto comum, popular ali daquela época, Jesus então apresenta uma parábola que vai então chegar de encontro com o que eles acreditavam, um conceito real daquela época. Então, não que Jesus acreditava e estava dando um aval para aquele conhecimento, mas Jesus estava apresentando o quê? Que a vida de uma pessoa, ela somente é escolhida e decidida em vida. Ele mostrou, pelo conhecimento comum da época, que nossa vida e nosso destino só é decidido quando estamos vivos. Isso é muito importante. Então ele usou essa opinião para fixar na mente do povo a ideia, o ensinamento que ele queria repassar, para que corrigisse aquela falha, aquele falso conhecimento, falsa doutrina que eles tinham. E esta, irmãos, esta vida que nós temos, se nós a desperdiçarmos e não usarmos ela com proveito para a nossa salvação, será uma vida inútil e jogada fora. Porque após a minha morte, ou a nossa morte, se Deus permitir, nós não teremos mais chance de arrependimento, de salvação, nem de remissão de pecados. Somente
nessa vida. Não será dada a segunda oportunidade. E aí, nós vemos então que o rico, ele orou a Abraão e não a Deus, não é mesmo? No relato, nós vemos aqui que então ele clama a Abraão, dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Olha só, irmãos, outro conceito que Jesus apresenta aqui. O rico direcionou a quem a sua oração? A Abraão. Ele ignorou totalmente a Deus. Deus é soberano. A Deus pertence todas as coisas. Nós não temos que ter outro mediador senão unicamente a Jesus Cristo, o qual é o caminho que nos liga a quem? Ao Pai, a Deus. E nesse momento aqui então, o rico, ele direciona a sua oração a Abraão. Com esse intuito, ele mostra que colocava Abraão acima de Deus. E sabe o que mais? Ele confiava a sua salvação através de um parentesco. Porque ele fala: pai que vai querer que seu filho pereça? Mas o pai a qual ele chama aqui não é o pai celestial, é o pai Abraão. Irmãos, nós vemos disso na vida e nos ensinos bíblicos. Quantas vezes os discípulos, os judeus, eles recusaram reconhecer a Jesus como o Messias, como Jesus, o Salvador, o Cordeiro. Abra sua Bíblia em Atos. Atos 4, verso 12. Nós vamos ver o porquê que essa forma foi totalmente descabida e errada do rico se direcionar a Abraão. Amém? Atos 4, verso 12. Amém? Na minha Bíblia, a minha versão diz o seguinte, Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você ler o verso 11, você vai ver de quem que ele está falando. Jesus Cristo. Não há outro nome, irmãos. Abraão, Moisés, Elias, qualquer um outro, não existe. O nome é Jesus Cristo. Os judeus, em sua grande maioria, irmãos, nunca reconheceram Jesus como Filho de Deus, Messias. Recusaram a sua única porta ofertada para a salvação a eles. Porque lá em João 14,6 diz que Cristo é a única porta para a salvação. No verso da parábola, no verso 27 e 28, ele reconhece a sua loucura e se lembra dos irmãos, então, que como ele viveu a sua vida errônea, ele estava também vendo que os seus irmãos estavam indo para o mesmo caminho, então tenta advertir eles. Seu pedido então aqui lançou o quê? Lançou uma injúria contra Deus. Sabe por quê? A forma como ele falou era como se tivesse falado para Deus assim: se o Senhor tivesse me advertido de uma forma mais categórica, eu não estaria aqui agora. Sendo que eles tinham toda a instrução, todos os líderes religiosos para informar e instruir eles na verdade. Então, essa forma como ele falou, ele lança então injúria contra Deus. Porque ele pediu para levar alguém lá para endireitar os caminhos dos seus irmãos. Qual que foi a resposta? Nós aqui em Lucas, nós vemos a resposta. Lucas 16, o verso 29 a 31. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, se alguém ressuscitar, for lá ter com eles, eles vão arrepender.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Isso é forte, irmãos. O último milagre, o último e maior milagre de Jesus foi, sabe qual? A ressurreição de Lázaro, seu amigo, depois de morto há 4 dias. E os judeus daquela época não reconheceram isso como algo divino. Tentaram matar a Lázaro e a Jesus ainda. Vocês acham que se tivesse ressuscitado alguém nessa parábola aqui para ir lá exortar os irmãos do rico, teria dado certo? Ou eles teriam tentado matar também, para continuar nos seus errados caminhos? Foi concedida essa maravilhosa demonstração, irmão, da divindade do Salvador aos judeus, mas eles a rejeitaram, assim como rejeitaram a Jesus. A lei e os profetas são os meios escolhidos por Deus para a salvação dos homens. Se não ouvem a voz de Deus em sua palavra, o testemunho de alguém, ainda que ressuscitado dentre os mortos, não seria atendido. E Cristo refutou esse argumento com a ressurreição de Lázaro, mostrando para eles que ele ressuscitou a Lázaro, e eles não a reconheceram, não aceitaram. Aqueles que ouvem Moisés e os profetas não exigirão maior luz da que Deus já concedeu a nós. Os que rejeitam a lei e os profetas endurecem o coração a ponto de rejeitar qualquer outra luz adicional. Então pode ser o que for, irmãos. Jesus pode voltar e andar de novo nessa terra. Quem rejeita a lei e os ensinamentos bíblicos não vai aceitar a luz adicional. E essa parábola, irmãos, nos mostra como são avaliadas as duas classes representadas aqui nessa parábola. Elas são avaliadas no mundo invisível. As responsabilidades dos homens são proporcionais às suas oportunidades e privilégios. Um rico, irmãos, ele não é condenado por possuir riquezas, mas sim se os meios a ele confiados forem usados de forma egoísta. Não porque ele tem posses, e não porque o pobre é pobre que vai ser ir ao céu, mas porque das pequenas às maiores, todas as bênçãos confiadas a Deus, se nós usarmos para a glória de Deus, é aí que Deus olha, é aí que é confiado, é aí que é conferido e checado, se nós estamos fazendo jus às bênçãos de Deus. Para nós finalizarmos, eu quero que os irmãos abrem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do 19 ao 21 e depois do verso 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, que eu e você tenhamos em mente que o maior tesouro que nós podemos acumular se chama Canaã celestial. Amém? Lá o seu tesouro estará bem guardado, porque aquele que é soberano sobre todas as coisas está lá para garantir o seu tesouro, se você investir no céu. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajude-nos, Senhor, a como a tua orientação guardarmos e investirmos o nosso tesouro nos céus, para que naquele grande dia, na sua volta, não nos acharmos em falta, Senhor, e assim acharmos inúmeros tesouros investidos no teu reino. Por favor, Pai, proteja os que aqui vão para casa e aqueles que estão na internet, Pai, abençoa-os também. Que a tua graça e o teu Santo Espírito recaiam sobre todos nós. É o que pedimos no doce nome de Jesus.
Amém. Deus nos abençoe.